Olá, pessoal, estamos começando aqui o módulo 3, né, da nossa trilha, a 10ª trilha do conhecimento aqui da Escola de Formação. Então, este módulo vai falar do amparo legal, das normativas, documentos que um gestor escolar precisa estar a par para poder acompanhar, orientar os seus professores, estudantes e famílias. Retomando aqui, né, para quem não acompanhou, está vendo pela primeira vez este vídeo, essa trilha, né, a gente já teve, então, o módulo 1, que você pode, depois deste vídeo, acompanhar, que trouxe, então, a gestão escolar, trazendo pela professora Maria como a ERER foi desenvolvida num período ali de 10 anos na nossa rede, de 2012 a 2022, que foi o período da pesquisa de dissertação dela. Depois do módulo 2, a gente teve a professora Viviane Winchenspelder, lá da Unicinos, que ela trouxe para nós a visão, o olhar que um gestor deve ter para a educação antirracista, ser desenvolvida na nossa escola. Hoje nós estamos então, começando aqui o módulo 3, que é o olhar do gestor escolar frente às normativas, né, o que ele precisa estar apropriado de base legal para a sua escola ser uma escola legal, não ilegal, né? E a gente finaliza, então, com o próximo módulo, que é a gestão escolar e a PNERC, né, que é a Política Nacional de Acompanhamento da ERER em toda a educação brasileira, né, que é aí um acompanhamento novo, né, novo com este nome, com este formato e com essa intencionalidade de conseguir realmente estar próximo de cada rede de ensino, mas é algo que está, né, ali há anos. Né. Então, para começar, pessoal, esse módulo tem 3 pessoas, né, da própria Secretaria de Educação, para falar sobre essas normativas. A gente começa então com a Graziela Aloy, que é do Pós-Alfa, que vai falar para nós ali, então, apresentar as diretrizes curriculares nacionais da ERER, que foi elaborada, né, foi feita pela professora Petronília, né, porto-alegrense, que é a mãe da ERER do Brasil, né, tanto que o selo de educação ali antirracista, o selo do Ministério da Educação leva o nome da professora Petronília, né? E então a primeira parte dessas diretrizes serão feitas aí pela professora Grazi. Depois, a segunda parte dessas DCNs são feitas ali, são apresentadas, né, pela professora Evelise Pereira, que é da escola prefeito Edgar Fontoura, e também é da gestão do cuidado, lá do nosso tempo de cuidar, que atua, né, nos casos aí de intervenção em escolas que teve algum registro de racismo, né. Então, a parte do tempo de cuidar mais vinculada a essas questões raciais. E, por fim, eu vou falar da Resolução 8 de 2009 do Conselho Municipal de Educação, que é a normativa municipal, local, de como as duas leis ali, a 11.645, que trata dos indígenas, e a 10.639, que trata da população negra e africana, né, afro-brasileiros também, aqui no Brasil, né? Então, é a nossa tradução aqui local, tá? Então, deixo agora contigo, Grazi. Olá, perfeito. Deixa eu passar aqui o próximo slide. Muito obrigada pela apresentação. Então, pessoal, eu sou a Graziela, trabalho aqui na Secretaria de Educação de Canoas. Eu entrei na rede de Canoas em 2018, mas já trabalho com educação há bastante tempo. E atualmente eu estou trabalhando então com a formação de professores aqui do Pós-Alfa, que a gente chama Pós-Alfa por serem os professores de 3º, 4º e 5º ano do ensino fundamental. E tenho algumas vivências, né, dentro da área da ERER, também das questões ambientais aqui em Canoas, né, já participei também do Conselho de Meio Ambiente. Atualmente, então, eu estou fazendo mestrado na Unicinos, na área da educação, mais voltado para leituras e escritas, e um processo filosófico. E sou graduada também pela mesma universidade em pedagogia, e aí tem algumas especializações, e dentre elas eu coloquei aqui, então, as que realmente, assim, eu considero como sendo os eixos norteadores do meu trabalho, que é a gestão escolar, educação do século XXI, também pela Unicinos, e a história e cultura africana. E vem de encontro aí esse vídeo, então, que a gente vai estar conversando nele aqui com vocês, né, sobre essas questões. Então, né, o amparo legal dentro da ERER, né? A gente tem muitas diretrizes, né, dentro da educação,
E nunca se falou tanto, se viu, né, tanto a questão de que a gente precisa de políticas públicas voltadas para a EREC e bem afirmativas dentro das escolas. Percebi isso ao longo do ano passado para esse ano, quando eu fiz uma pesquisa com as professoras de terceiro a quinto ano, e nessa pesquisa, que era um questionário que elas precisavam responder ali no final do ano letivo, para fomentar, né, o que eu ia trabalhar com elas nesse ano que está vigente, dentro das formações. E ele era todo voltado a questões mais sobre a EREC, sobre o tipo de literatura, sobre como elas abordavam o tema na sala de aula, que tipo de materiais elas tinham, se elas tinham acesso a bons materiais também, formações, enfim. E essa pesquisa, ela foi anônima. E eu gosto de fazer pesquisa no anonimato, porque as pessoas acabam falando e descrevendo melhor aquilo que elas sentem, sem medo de julgamentos, né? E para minha, assim, eu fiquei bem interessada nas respostas, foram muito boas as respostas, mas ao mesmo tempo são respostas que são alarmantes, porque a grande maioria das professoras se colocou incapaz de produzir discursos em sala de aula, de fazer trabalhos com os estudantes, porque achavam e também algumas têm pouca formação na área. Então, materiais didáticos também não muito ricos, e quando tem alguns, né, são muito poucos. Então, isso ficou eu fiquei alarmada com essa situação, e no início do ano letivo já iniciei, então, com 2 meses seguidos de formações voltadas para entender as políticas, né, dentro da IEREC. Então, passando aqui para vocês, a gente tem esse relatório, né, que tem um número extenso ali, que foi aprovado em março de 2004, e ele traz ali, dentro do relatório, muitas questões de legislações, né, de leis que foram colocadas em conselhos estaduais, Constituição Estadual da Bahia, Alagoas, enfim. Dentro também do que a gente tem, né, da LDB, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o amparo legal, né, de toda essa legislação. Então, o básico, né, que a gente precisa saber dentro de toda essa questão que a gente vai estar abordando é que todos esses dispositivos legais, eles trazem também não só reivindicações, mas também propostas, né, do movimento negro ao longo do século XX, e apontando para as necessidades das diretrizes que orientem, então, a formulação dos projetos empenhados na valorização da história, da cultura dos afro-brasileiros e dos africanos, e assim também como o comprometimento com a educação para a relação étnico-racial. Então, esse ano realmente foi aquele pontapé inicial ali dentro das formações do pós-alfa, que eu posso falar por elas, de trazer esse comprometimento com as professoras. A gente já fez mais de um encontro voltado a isso, e em todos os demais encontros nós acabamos também trazendo algumas questões, mesmo que de forma um pouco superficial, quando os assuntos são diversificados, mas para que a gente não esqueça que a gente não tem que trabalhar isso só no 20 de novembro. Então, aqui passando mais um pouquinho, né, a gente tem as políticas de reparação, né, de reconhecimento, valorização, ações afirmativas. Então, a gente precisa, né, trabalhar muito dentro dessas questões de reconhecimento dos negros dentro da cultura nacional. Garantir um direito à educação de qualidade nas escolas, uma educação de qualidade e adequada também. A formação dos professores qualificados, capazes de liderar em questões raciais. E promoção de reeducação das relações entre os diferentes grupos étnico-raciais. E por que, então, falar em reparação e reconhecimento? A gente tem 2 palavras bem fortes aqui, que uma fala em reparação. O que seria isso, né? Por que nós temos essa questão tão forte de ser feita, né? Que é como está aqui no slide. Cabe ao Estado, então, promover as políticas de reparação conforme a Constituição Federal, no seu artigo 205, garantindo, né, iguais direitos por meio da educação para o pleno desenvolvimento de todos os cidadãos. E o que seria, então, o reconhecimento, né, diferente de reparação? Reparação é uma coisa, reconhecimento é outra, né?
Então, a comunidade afro-brasileira busca reconhecimento e valorização de direitos na educação, especialmente após a Lei 10.639 de 2003, e que, por incrível que pareça, às vezes a gente fala, o pessoal diz, ai, a Lei 10.639, sim, gente, ela já é super antiga, ela é de 2003, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. E foi nesse período aí que eu já comecei, então, a buscar alguns estudos, e já faz uns 6 anos, mais ou menos, que eu fiz, então, a especialização dentro dessa área. Então, não é nada muito atual, nossa, recente, né? Já está aí há bastante tempo, batendo na nossa porta, e está na hora da gente olhar, né, de frente e trabalhar com tudo isso. Então, na demanda de reparação, né, a gente tem ali, então, o Estado, ele busca, né, ele e a sociedade, eles vão ressarcir os descendentes de africanos negros pelos danos. Que danos são esses que a gente percebe? Os danos psicológicos, os materiais, sociais, políticos e educacionais também, né, sofridos, então, durante aquele regime escravista que aconteceu. E por que aconteceu tudo isso e tem que ter essa política, né, de reparação? Porque a gente vive, em alguns momentos, as políticas do branqueamento, né? Então, a gente precisa fomentar ainda mais essas ações contra o racismo e contra a discriminação. Ainda adiante aqui, a gente traz, então, as políticas, né, dentro dessas políticas de reparação, reconhecimento e valorização, que as políticas de reparação e reconhecimento implementam, então, ações afirmativas. E aí isso já vem, né, dentro do Programa Nacional de Direitos Humanos e os compromissos educacionais do Brasil, como a Convenção da Unesco de 1960 e a Conferência Mundial de Combate ao Racismo e Discriminação Racial, Xenofobia e Discriminações Correlatas de 2001. E a xenofobia é algo que a gente verifica assim, que parece velada, mas não é. Quando a gente presta muita atenção, nós temos muitos alunos, né, estudantes imigrantes dentro da nossa rede, e nós percebemos, então, que a xenofobia, ela acaba acontecendo. Às vezes nós não enxergamos ou a gente não quer enxergar, mas ela existe. Passando, então, aqui, né, as decisões e iniciativas, então, com vistas a reparações, aos reconhecimentos, elas devem partir de um ponto, né, e que ponto é esse, então? Elas se dão a partir da constituição coerente de programas de ações afirmativas. E esses programas de ações afirmativas, eles vão acontecer, primeiramente, com um projeto dentro da escola. A gente precisa trabalhar dentro da escola com tudo isso. Então, a partir disso, a gente trabalha com as políticas afirmativas do projeto escolar e também na educação. E a educação aqui não se entende também somente como dentro da escola, mas os espaços informais onde ela pode acontecer, em ONGs, em associações, em organizações, né, que as pessoas se reúnem para debater alguns temas, em clubes do livro, enfim, a gente pode estar fazendo tudo isso. E também de formação de cidadãos, que seriam esses espaços não escolares também. Então, tratar disso, não somente dentro da escola, mas fora dela, é de extrema relevância e de muita importância. Todas essas medidas também precisam ser compartilhadas pelos sistemas de ensino, pelos estabelecimentos, processos de formação de professor, comunidade, professores, alunos e pais. Então, dentro da escola, nós fazemos a nossa parte, nós fazemos uma parte do trabalho, desse trabalho de educação para isso, e a gente traz, então, a formação dos cidadãos, e o nosso estudante vai levar isso adiante e trazer, então, para dentro de casa, onde ele possa estar conversando com a sua família, com os seus pais, que é de extrema importância a gente fomentar, então, toda essa rede de apoio, né? Conversar com as diferentes instâncias, com as diferentes pessoas e personalidades que fazem parte dela. Então, dentro da educação, né, das relações étnico-raciais, a gente tem algumas considerações muito importantes que a gente coloca aqui como, né, o sucesso de políticas públicas de Estado, institucionais e pedagógicas, visando reparação, reconhecimento e valorização da identidade, da cultura e da história dos negros brasileiros depende de algumas condições muito importantes que são a valorização,
E aqui a valorização, ela vem, né, tanto a valorização social, a valorização dos estudos, a valorização do trabalho, né, em toda essa rede de apoio, a articulação entre diferentes esferas públicas, como eu já mencionei anteriormente, e a reeducação das relações entre os negros e os brancos. Trabalhar contra essa política aí do branqueamento, né? E colocar realmente como a gente deve trabalhar em união e parcerias uns com os outros. Então, o movimento negro, eu coloco ali, em várias situações, utiliza o termo raça em um sentido político de valorização do legado deixado pelos africanos. Então, às vezes a gente pensa, né, eu vou falar em raça, nossa, como é feio usar esse termo, mas a gente tem que perceber como a gente coloca os termos e como eles são vistos pela sociedade. Então, existem maneiras de serem colocados, maneiras de serem falados. E a gente precisa tratar de cada um deles. Assim como também muitas pessoas acabam se sentindo mal ou estranhas em falar que a pessoa é negra ou que a pessoa é preta. A gente tem que trabalhar esses termos nas maneiras mais corretas possíveis, porque a gente percebe quando se fala em um sentido pejorativo e quando se fala no sentido de que sim, existem as pessoas negras, existem as pessoas brancas, existem também os asiáticos, enfim, os diferentes termos estão aí para serem utilizados, mas, claro, sempre trabalhando de maneira correta. E por isso que a educação dentro da escola também é muito importante. E trabalhar com o nosso professor, para que ele se sinta seguro no momento de falar, no momento de se expor e de explorar as temáticas, né, a gente precisa, então, que ele esteja ali ciente do que ele está fazendo. E não apenas fazendo algo superficial, dizendo que fez por fazer. Então, é importante ali, né, também explicar que o emprego do termo étnico, na expressão étnico-racial, ele serve para marcar que essas relações tensas, devidas a diferenças na cor da pele, dos traços fisionômicos, o são também devido à pele, o são também devido à raiz cultural plantada na ancestralidade africana, que difere em visão de mundo, valores, princípios das origens indígena, europeia e asiática. Então, não vem só na cor da pele tudo isso, mas também nas suas vivências, na sua relação com as religiões, né, com a visão de mundo que se tem. Ontem eu estava num evento e teve uma fala muito importante, assim, bem interessante. Ele era sobre meio ambiente e a gente faz parte dele, né? Nós somos do meio ambiente também. E que dizia, né, que se nós enxergássemos o mundo, né, como os indígenas enxergam, a gente não precisaria estar ensinando cada uma dessas questões para ninguém, porque a gente, sendo como parte do planeta, parte da natureza, a gente também é parte do outro. Então, aqui existe, né, uma complexidade, né, da construção da identidade negra do Brasil. E é o que a gente viu. Porque, primeiro, ela veio com uma questão do racismo, né, o falar, né, negro dentro do Brasil, ele era antigamente visto então como termos pejorativos, mas que, com o passar do tempo, os movimentos negros que foram se constituindo, né, eles acabaram então trazendo essa palavra para um lado mais positivo, né, trabalharam ela de forma política positiva. Principalmente quando a gente trabalha ali a partir dos anos 70, 80, 90, frases afirmativas que nós percebemos aí em diferentes contextos. O negro é lindo, negra é cor da raça brasileira, negro que quero negro, 100% negro. E aqui eu coloquei, então, um cartaz que foi usado pelo IBGE para que a gente difundisse ainda de maneira mais positiva, né, essa fala, que ele diz ali, não deixe sua cor passar em branco, né? E também para que a gente consiga trabalhar, é importante trabalhar dentro da escola isso, porque muitas crianças não se enxergam, elas não se veem como crianças negras, elas se veem como crianças pardas, crianças brancas, crianças de qualquer outra cor,
menos crianças negras, e o quanto isso é importante para a gente. Nós precisamos, sim, de índices, de números, né, para que a gente consiga perceber onde estão todas essas pessoas, qual o contexto social de cada uma delas, mas, acima de tudo, é uma identidade que tem que ser trabalhada, uma identidade que tem que ser muito bem estruturada internamente para cada um de nós. E quando a criança não se enxerga dessa forma, ela acaba ficando à mercê do que os outros dizem para ela. Então, ela não se empodera e ela não, às vezes não consegue se defender, às vezes não percebe que está sofrendo algum tipo de preconceito. Então, é muito importante nós trazermos sempre essas dinâmicas, essa didática para dentro, né, do contexto escolar, principalmente. A gente sabe que dentro do contexto do Brasil, né, existem muitas tensões entre as culturas, né, e principalmente a cultura negra e africana e aquele padrão estético europeu e estético europeu branco. Muitas coisas que são faladas vêm de pessoas, né, com esse padrão estético, mas a gente não pode esquecer que 46% da população do Brasil é negra. E ainda tem, né, ainda assim persistem as ideologias fascistas num imaginário que privilegia a branqueza. Então, a gente precisa superar tudo isso ainda, né? Esses séculos de desigualdade, a gente precisa superar essas questões e nos colocarmos, né, de forma mais impositiva quanto a tudo isso. E vale ressaltar muito também aqui que essas formas de discriminação, então, elas não surgem na escola, né, mas sim dentro das desigualdades da sociedade que refletem, então, toda essa questão do racismo. E para que as instituições de ensino cumpram o seu papel educativo, elas devem, então, fazer ter os seus espaços democráticos e provocar o conhecimento e a postura em prol de uma sociedade melhor. Então, aqui, né, a gente traz, então, mais uma questão aqui no vídeo, né, o documento que vocês provavelmente vão receber depois também, ele é bem grande, e aqui é um resumo nessas ações que estão descritas nele, e trazendo aqui de forma mais resumida também algumas delas, não que todas as outras não sejam importantes, mas eu acho que a gente precisa frisar, né, focar muito em algumas delas. E aí eu trago aqui alguns equívocos a serem superados, né? A gente percebe aqui que eu coloquei 3 quadrinhos pequenos para vocês darem uma olhada, que são algumas falas que aparecem, né? E uma delas diz o seguinte: os negros se discriminam entre si e são racistas também. Outra que a gente já ouviu muito é: o racismo, o mito da democracia racial e a ideologia do branqueamento só atingem os negros. E ainda tem mais uma que a gente precisa superar, que são os equívocos, que a gente tem que trabalhar muito bem, que é a questão racial se limita ao movimento negro e aos estudiosos do tema, e não à escola. Então, esses 3 pontos, eles são de extrema importância, e com certeza vocês vão ouvir isso em outros momentos, infelizmente, porque aqui a gente está trazendo, né, para essa conscientização, principalmente para que a gente trabalhe lá dentro da escola e da escola lavar para as outras esferas aí, né, esses espaços não formais de educação, como foi mencionado antes. Então, trazendo o primeiro que eu coloquei, né, sobre a questão dos negros se discriminam entre si e são racistas também. Essa é uma visão que ela deve ser analisada no contexto da ideologia do branqueamento, que sugere que os brancos são superiores, né? E aí a gente vê isso tudo dentro da questão depois da abolição, que são as políticas que buscaram o branqueamento da população, fazendo com que os negros reproduzissem o preconceito que sofreram. Essa semana teve no auditório, aqui no Auditório Sadi, segunda-feira, aqui em Canoas, um evento, né, que foi promovido pela Secretaria de Cultura e trouxe várias personalidades para conversar com a gente, né, foi um painel muito bonito sobre as questões, né, raciais. E um dos palestrantes que estava lá, não lembro o nome dele agora, mas ele é doutor em Direito pela PUC, daqui do Rio Grande do Sul, e do movimento negro também, ele é muito militante, e ele trouxe um quadro onde tinha uma moça
com um semblante mais tristonho, sentada com uma criança no colo, filha de uma mulher negra com um homem branco, e aí a mulher negra aparecia ao lado dela segurando uma vassoura, olhando para cima, como se estivesse olhando para os céus, e um rapaz mais atrás sentado, um rapaz branco europeu, né, o típico branco europeu, olhos claros, cabelos claros, olhando para a criança que estava no colo dessa mulher, né, filha de uma mulher negra e de um homem branco, como se ele tivesse ganhado um prêmio. Então, isso vem muito dessa questão, né? Esse quadro ele foi feito nessa época, tentando, então, retratar essa questão da política do branqueamento da população, como se ele conseguisse um prêmio, porque a criança que estava ao colo ali, retratada, era uma criança bem branca. Então, isso é algo que a gente precisa muito, trabalhar muito, muito fortemente, né, para que não aconteça. No outro quadro ali, a questão, né, racial se limita ao movimento negro e aos estudiosos do tema, e não à escola. Eu me considero uma estudiosa do tema, mas eu não, eu sou, sim, uma pessoa branca que faz essa militância. Então, não precisa ser somente as pessoas do movimento negro negras, mas sim as pessoas brancas também. Então, a gente precisa ter em mente que todos os educadores precisam, né, trabalhar isso. Todos precisam fazer isso, independentemente da origem étnica. E o racismo, né, como mito da democracia racial e ideologia do branqueamento, só atingindo os negros. O racismo, né, ele afeta todos os grupos. Porque se nós nos olharmos enquanto pessoas, a gente faz parte de todos os grupos. A gente faz parte de um movimento, a gente faz parte do meio ambiente. Todos estamos juntos aqui, né? E a gente acaba, dentro das escolas, percebendo melhor isso, que a gente cria diferentes desafios, a gente está junto em trajetórias sociais, nas trajetórias escolares. Então, a gente tem que criar ainda mais estratégias educacionais para combater isso, que são políticas de enfrentamento essenciais para todas as pessoas. Se eu deixar que isso aconteça com uma pessoa negra, daqui a pouco eu deixo que aconteça com uma pessoa, algo que eu já vi acontecendo com pessoas ruivas, né, de pessoas falarem muito mal delas também, na Idade Medieval principalmente, né, que as pessoas ruivas eram consideradas bruxas. Então, se a gente deixar com que isso aconteça, a gente vai acabar não fazendo o nosso verdadeiro papel de seres humanos, né? Então, eu trago aqui a questão também, né, das pedagogias de combate, né, que a gente precisa estar trabalhando. Então, essas pedagogias de combate ao racismo, à discriminação, elas devem ser elaboradas com objetivos de educação das relações étnico-raciais positivas, com o objetivo de fortalecer, né, entre todos, então, e despertar principalmente entre os negros e os brancos a consciência negra. Tais pedagogias precisam estar atentas para que todos, negros e não negros, além de ter acesso ao conhecimento básico, tidos como fundamentais para a vida integrada à sociedade, exercício profissional competente, recebam formação que os capacite para forjar novas relações étnico-raciais. Então, tudo isso, né, que foi falado até o momento, ele faz uma introdução, ele traz aí a gente para pensar e para uma introdução do próximo assunto, né, que a gente vai trazer, que é a história e cultura afro-brasileira. Mas antes de mais nada, eu acredito que esse card que está aqui, né, ele é de extrema relevância, que a gente precisa, sim, muitas vezes lembrar aqui, segundo o artigo 5º da Constituição Brasileira, né, o racismo ele é crime inafiançável e ele se aplica não a uma a outra pessoa, não, é a todos os cidadãos e às instituições, e inclusive na escola. E aí, trazendo, né, agora para a história e cultura afro-brasileira e africana, algumas determinações, que depois também vão ser bem esmiuçadas mais adiante no vídeo da professora Evelise. Ela vai trazer algumas questões mais organizadas, ali mais pautadas. Eu trago, então, uma parte mais breve, né, sobre isso, né? Que, então, essa medida, né, de colocar isso como uma obrigatoriedade, né, ela vem, então, para valorizar a história e a cultura do povo,
do povo negro, reparando os danos à sua identidade e aos direitos ao longo dos 5 séculos, né? 5 séculos em que foram escravizados. Né? O estudo desses temas é relevante para todos os brasileiros que devem se educar como cidadãos em uma sociedade multicultural. Então, aqui é fundamental a gente ampliar os currículos escolares, né, para incluir a diversidade cultural, racial, social e econômica do Brasil, e não apenas substituir um foco etnocêntrico europeu por um africano, mas sim trabalhar com ele dentro de tudo isso que a gente já tem nas questões históricas, a gente também trazer esse foco. A gente não vai mudar, mas a gente vai agregar, acrescentar. E mudar, sim, as perspectivas, né, que a gente tem errôneas aí da sociedade. Então, o artigo 26, né, da Lei 9.394, de 96, exige aí uma reflexão sobre as relações étnico-raciais, sociais e pedagógicas, além das condições de ensino e os objetivos da educação nas escolas. Então, aqui é imprescindível, né, que as escolas assumam, então, a responsabilidade, né, de corrigir a forma como a contribuição dos africanos escravizados e os seus descendentes é tratada no Brasil, além de garantir que os alunos negros não sofram os atos de racismo. Isso implica num compromisso com o contexto sociocultural da comunidade, formando, então, cidadãos atuantes e também democráticos, entendam as relações sociais e étnico-raciais e que consigam analisar as situações de diferentes perspectivas para avançar, né, em uma sociedade mais justa, mais humana, mais igualitária e também avançar com seus estudos. Então, aqui eu trago, né, como último slide, para finalizar aqui a minha fala, que a gente, né, essa fala da Leila Gonzalez, que eu acho assim, fantástica, além de outras tantas também que nós temos e que vão aparecer no decorrer aí das falas, né, e já apareceram, que a gente não nasce preta, não nasce mulata, nem pardo, nem marrom, a gente nasce coxinha, etc. Mas tornar-se negra é uma conquista. Então a gente nasce com tudo isso, né? Nasce preta, mulata, parda, marrom, coxinha, mas se tornar uma pessoa negra é uma conquista. E essa conquista que a gente quer, então, trabalhar agora dentro das escolas, principalmente, e trazer para os outros ambientes, né, não escolares, que a gente não esqueça, né, e que não se trabalhe somente lá em novembro. Porque o Brasil é um país multiétnico, pluricultural, necessita de instituições educacionais onde todos se sintam incluídos. Todos sem distinção de raça, cor e etnia. Então, é fundamental a gente garantir o direito de aprender, expandir conhecimentos, sem que as pessoas precisem renunciar à sua identidade, ao grupo étnico ou racial ao qual pertencem, ou adotar costumes e ideias de comportamentos que vão contra suas convicções. Então, a gente precisa, sim, tornar-se pessoas convictas do que nós somos. E a gente precisa, sim, ter orgulho de quem nós estamos nos tornando a partir de todos esses estudos sobre as relações étnico-raciais. E aí eu findo aqui a minha fala. Obrigada. Eu acho que, Grazi, primeiramente, né, muito obrigado aí pela tua partilha, e algo que dá para a gente chamar a atenção nesse tornar-se negro que tu traz aqui da Vera Gonzalez, né, que é uma referência também em Heré, é a questão de que, a partir do momento que a gente traz, e a Maria trouxe isso na fala dela, que no módulo 1, a partir do momento que a gente traz sempre o negro como o vítima de racismo, ou o negro quando estuda a escravidão, não é esse o negro que os estudantes estão tendo como referência, né? Então, realmente, eles não vão se colocar como negros, pois não é esse negro que eles estão querendo se tornar, né? Então, é importante a escola, né, pode até ter um discurso de enxergar essa pluralidade toda, mas ela não apresentar essa pluralidade na escola. Hoje, eu trabalho em outra rede, né? E é a rede privada, você pode pensar assim, a rede privada então não vai ter o porquê trabalhar ERER, né? Mas trabalha ERER, e eu estava numa sala que deve ter, acho que 36 estudantes, e eu não sei se alguém ali se autodeclara branco, se autodeclara preto, né? Mas certamente todo mundo se declara branco, ou quem sabe um ou outro ali, um ou dois, possam se declarar pardos, né?
mas acredito que todos ali, os 36, devam se autodeclarar brancos. Então, você pode imaginar assim que as falas são falas segregacionistas, racistas, né, porque eles não enxergam, vivem numa bolha, realmente vivem numa bolha. Mas o trabalho com a ERER faz tu acabar enxergando além dessa bolha. Hoje a gente estava fazendo um trabalho sobre invisibilidades, então tinham personalidades que eles tinham de apresentar, né, fazer um banner e apresentar. Então hoje, por exemplo, eles apresentaram a Clarice Lispector, que tem visibilidade no GT mais, né, dentro do nosso currículo. Apresentaram o Cartola, a Carolina de Jesus. E o grupo que apresentou o Cartola trouxe assim palavras do próprio grupo, e isso foi bem legal perceber assim num grupo de 4 ou 5 estudantes brancos de uma classe assim com alto poder aquisitivo, né, estudando numa das escolas mais caras, né, do Rio Grande do Sul. Eles trouxeram sobre o Cartola que o samba deveria ser mais trabalhado nas escolas, né? E isso, se a gente for parar para pensar, imagine uma escola, por exemplo, trabalhar samba, trabalhar funk, porque funk não é palavrão, funk é um ritmo, né? Já seria um caos, né? E daí a gente conversou sobre isso, né? Porque, por exemplo, agora dias atrás teve, né, não lembro qual é o estado, que uma criança desenhou em Ansan, que é um orixá, e a família se colocou contra, então a escola chamou a família não quis ir e mandou a polícia, né? E a polícia fez todo um discurso de que estaria forçando a criança a estudar uma religião que ela não acredita, que ela não conhece, né? E daí a gente fez a relação com os desenhos animados, por exemplo. Se eles tivessem que, essa criança tivesse que pintar o Thor ou assistir o filme do Thor, o Thor não é de uma religião cristã, é também de uma religião que poderia ser considerada ali, né, pagã, por exemplo, né? Mas é de uma religião pagã branca. Então, ninguém nem faz referência a não Cristo, a não Deus, a contrário ao cristianismo, né? Então a gente vê assim que tem essas escolhas, esses olhares, né? Sempre segregando o mesmo grupo, né? Então tudo ali, o que vem da África, o que tem alguma relação com a África, acaba sendo demonizado, né? Então acho que isso, né? Esse trabalho, né? Que a gente tá vendo precisa, nós, enquanto servidores públicos, pensarmos que, às vezes a gente diz, mas como a gente vai trabalhar essas temáticas, porque a comunidade, mas a resistência, às vezes, não está tanto na comunidade. A resistência está mais dentro da sala dos professores. A resistência está mais na equipe diretiva, né? Então, esse olhar a gente precisa ter, porque, às vezes, a gente sabe que a gente vai trabalhar essas temáticas e pode ter 1 ou 2 pais que vão lá se sentir incomodados, né? Mas a gente vai deixar dezenas, centenas de famílias que já conseguem perceber a importância desse trabalho, elas não vão ter esse reconhecimento, esse anseio atendido por conta de 1 ou 2 famílias? Não, né, gente? Isso não acontece. Na verdade, a gente tem que dar aquela respirada funda assim, e pensar assim, isso está vindo de mim, eu enquanto gestor. Porque nós, enquanto gestores, a gente acaba dizendo muitos não para as famílias, né? Não para isso, não para aquilo, para que as coisas funcionem como devem funcionar. Então, alguns não que a gente acaba dando, na verdade, é um não que vem da nossa própria escolha, né? Então, não é um não que qualquer gestor diria, não. É um não que eu estou dizendo, né? Então, eu acho que eu acho que um exercício que a gente sempre tem que fazer com a ERER nós somos, antes de Rodrigo, antes de Grazi, antes de professores, nós somos servidores públicos. Nós estamos aqui para atender a todo o público daquela escola, né? Não a maioria, não a quem grita mais alto, né? Então, acho que isso é um ponto importante que tu trouxe ali, que dá para a gente fazer essa referência, né? Quando tu traz ali que é um documento de 2004. Então, mais de 20 anos, né? 21 anos esse documento já tem, né? A lei 22 anos. Então, esse documento não está totalmente apropriado para todo mundo, né? É um documento que dentre vários documentos que a gente trabalhou nas formações, em curso, esse ficou ali, né, engavetado. Né? Então, que bom que a gente está fazendo isso, que vai ficar ali, né, uma formação vai ficar salva lá no nosso canal do YouTube, para sempre quando precisar revisitar, pegar um trecho, usar uma formação, né, consultar, está ali à disposição, né?
quando tu fala da questão da cor, como é importante a gente fazer os estudantes saberem a sua cor, né? E, como disse a Maria, uma autodeclaração, né? Não é a gente que diz que é branco, que é preto, né? Mas é importante isso, porque tem o VAR, né? Lá do Fundeb, do SAEB, que a gente precisa saber ali se está havendo redução da distância entre a aprendizagem de estudantes brancos e não brancos, né? Então precisa ter essa redução, né? Então a aprendizagem dos brancos e não brancos tem que ser próxima. Se ela não tem essa redução, o município ganha menos dinheiro, menos verba pública, né? Então, isso é muito importante. E a partir desses dados que a gente consegue aí fazer essas análises e ver onde a gente precisa melhorar, onde a gente precisa atingir, né? E ali, uma das questões que andam falando bastante, a gente sempre fala em movimento negro, a Grazi também trouxe isso, e daí a gente começou a falar sobre o pardo e o preto, né? O pardo e o preto, que são ali as duas cores, que formam juntos ali um grupo social, que é o negro. E daí há alguns apontamentos de que, a partir do momento que o negro passou a ser 50 e poucos % da população, então maior do que a população branca, começou então a querer separar. Então, pardo e preto, que daí a proporção fica menor. Daí isso gera até alguns discursos de não, mas é só metade, quase metade, dá um mês, 40 e poucos. Tu não é todo mundo, né? Tu não é a maioria. Então também surge esse discurso de, olha, nós precisamos usar realmente o termo negro para mostrar que sim, que é a maioria, que há toda uma maioria silenciada, né? Deixa eu ver que mais algum apontamento ali. Acho que esse dos equívocos a serem superados. Nós tínhamos um documento aí de 2004 para os equívocos que a gente ouve até hoje, né? Isso também é bastante importante. E eu trouxe aqui o quadro que tu falou, que é a Redenção de Can, do espanhol Modesto Brocos, que eu sentei aqui na tua apresentação, onde ele traz exatamente isso, né? No caso, temos ali a mãe, né? Que já está ali, né? Não é tão retinta, né? Não é tão escura. O pai, que daí houve a miscigenação, o pai é branco, né? Então nasceu a criança branca e a avó tá ali com as mãos para cima agradecendo, né? Olha, tá, né? Como dizia o meu avô, clareando a raça, né? Então, e isso é muito importante, que às vezes aqui na região metropolitana, que tem um percentual maior de negros, a gente ouve colegas de trabalho falando, né, que essas questões aí são mimimi, que não aconteceu, que branqueamento, mas se a gente vai lá e pega o trem da Epopeia Italiana em Carlos Barbosa até Bento, a gente vai lá na Epopeia que fica em Bento, eles falam, quando eles contam as histórias dos italianos, eles falam, é tipo um teatrinho, né, que tu entra, tem uma parte que é o navio, eles contam, nós chegamos ali no Guaíba, e eles falam que tinha muita propaganda para o branqueamento da população brasileira. Então, assim, eles narram isso, mas a gente aqui fica nesse, não era bem assim, né? Então, o que está por trás disso, né, que é o que a Sueli Carneiro lá fala, né, do Pacto da Branquitude, né, a partir do momento que teve ali a libertação dos escravizados e escravos, né, eles não voltaram aos postos de trabalho como pessoas assalariadas. Não, se é para receber salário, tem que ser uma pessoa branca também, né? Então, abriu-se aí a porteira do Brasil para alemães e italianos, porque eles sim iam ocupar esses postos na agricultura e, posteriormente, ali na industrialização, recebendo salário, né? E ao negro surgiu aí a sarjeta, né? E a periferia, né? Que quer dizer o local longe do centro, né? Então, isso aqui restou a população negra. E quando tu coloca essa questão da epopeia, né, eu participei, eu fiz esse passeio e realmente teve muito assim. E quando eles vieram para cá, claro, eles vieram com um pouco uma renda pequena, mas uma renda, eles tinham como sobreviver, como se virar, ao contrário dos negros, né, que quando foi abolida, né, a escravidão, eles ficaram, né, às margens da sociedade, e aí que foi quando eles começaram também a delimitar aquela questão de esses aqui são marginais, né, são os vagabundos que não fazem nada, não trabalham, a questão da capoeira, que começou daí a ser vista como uma afronta também, já não podia mais ir na rua, a vadiagem, né, veio depois a lei da vadiagem, tudo isso. Então, a gente realmente não pode esquecer, né? São coisas que a gente
penso que, mas foi só naquele, não, a gente não pode esquecer tudo isso que veio e sim afirmar ainda mais essas políticas públicas e fazer com que o negro se enxergue como uma pessoa negra e não como uma pessoa que ainda é, digamos assim, o coitadinho da história, né? Então, a gente não pode mais ver ele assim, mas sim como qualquer um de nós. Eu participo de 2 grupos de pesquisa, né? E um deles é 100% branco e eu ainda me sinto mal no meio do grupo, porque eu sou a única que não é alemã, porque eles são, todo mundo é alemão naquele grupo, e eu sou a única branquela de cabelo crespo, né, ainda são todos, né, alemães, mas o segundo grupo de pesquisa que eu participo, que fala sobre educação em periferias urbanas, mais da metade do grupo é negro. E aí a gente vê, né, um grupo é mais filosófico e o outro já trabalha as questões de periferia. A gente acaba vendo, assim, a nossa separação até ali mesmo. Nesse segundo grupo, realmente, me sinto bem melhor, né, de participar, assim, as discussões também são muito mais ricas, né? Mas a gente acaba pegando tudo isso, né? Que é importante. É isso. Grazi, quero te agradecer por apresentar, né, essa primeira parte das diretrizes curriculares nacionais, né, e principalmente por humanizar esse documento, né. Acho que esse é o nosso papel enquanto educador, né, enquanto profissional da educação, né. Então, muito obrigado, né. Daí agora a gente vai para a Evelise, que vai concluir essa parte das diretrizes curriculares para a ERE. Então, deixa aí contigo, Eve. Tá bem. Então tá, olá pessoal, eu sou a professora Evelise Pereira, eu atuo na MF de Garfo Fontoura e na comissão de ERER, e também esse ano passei a atuar na unidade de gestão do cuidado aqui da SME. Minha formação inicial é em biologia, depois eu fiz o mestrado em genética e biologia molecular. E aí, quando eu entrei no doutorado, tratando do ensino de ciências e de matemática, é que eu trouxe mais a ERER de uma forma mais estruturada para a minha prática pedagógica. Porque no doutorado eu tratei especificamente de como, dentro da metodologia de ensino de ciências, como trazer questões de promoção da educação para as relações étnico-raciais e educação antirracista neste componente curricular. De uma forma mais organizada, porque antes eu já trabalhava um pouco disso na minha prática, né, mas era assim mais por uma vontade pessoal e por uma movimentação pessoal, e não com um embasamento mais estudado e estruturado sobre isso. E aí, este ano, então, eu comecei a atuar na unidade de gestão do cuidado, que é um espaço da Secretaria de Educação que trata de prevenção à violência escolar, e lá eu faço formação com os professores e com os estudantes, e também atendimento de situações de racismo e de intolerância religiosa que acontecem nas escolas da nossa rede municipal. Aqui a gente está discutindo, né, e está apresentando as diretrizes, parte das diretrizes curriculares para a ERER, da educação básica para a ERER. E aí, um ponto que é bem importante, assim, são os princípios filosóficos e pedagógicos que vão ser usados como referência para a ação dos sistemas de ensino, dos estabelecimentos de ensino e também dos professores. Essas informações, elas vão servir para embasar, então, essas ações que vão acontecer nas práticas das diferentes esferas do sistema educacional. O primeiro princípio, ele traz a questão da consciência política e histórica da diversidade. A partir desse princípio, se busca, então, conduzir ao reconhecimento da igualdade entre todos os grupos étnico-raciais, e aí colocá-los no mesmo patamar de importância, né? Se busca também a condução da valorização da história africana e afro-brasileira na formação da sociedade brasileira. Com essa valorização, se buscar também superação de injustiças e dos estereótipos que estão colocados já na nossa sociedade, desconstruir o mito da democracia racial. A gente tem vários embasamentos mostrando que essa democracia racial ela é muito mais uma ideia filosófica do que propriamente uma prática, não existe essa democracia racial na nossa sociedade. Buscar também conduzir ao compromisso dos educadores em buscar informações para minimizar e tirar do centro da sua prática essas visões preconceituosas, destacando sempre que é importante ter o diálogo como um caminho para construir essa sociedade, né? Que não simplesmente chegar e impor uma nova visão, mas conversar e discutir para que se tenha uma apropriação melhor dessas informações que estão agora disponíveis. O segundo princípio, ele vai estar envolvido com a ideia de fortalecimento de identidade e dos direitos.
Esse princípio, então, ele deve orientar para que se busque a afirmação da identidade que foi historicamente negada, se buscar uma ruptura com as imagens negativas sobre os negros e os povos indígenas e procurar trazer à tona mais os elementos positivos que formam essas imagens, né? Então, a gente buscar referências positivas em relação tanto a negros quanto aos povos indígenas, esclarecer os equívocos sobre uma suposta identidade humana universal, né? Aquela velha questão, assim, das raças biológicas que já foram superadas, mas também não cair na ideia de que temos todos que ter uma consciência humana, essa ideia de identidade humana universal também é uma ideia equivocada. Nesse sentido, no sentido desse princípio, se busca também um combate à violência dos direitos, então, orientar as pessoas para que elas possam ter noção, ter conhecimento de que ter noção dos seus direitos e conhecimento certo de que os seus direitos estão sendo violados, e aí poder se posicionar quanto a isso. E ampliar o acesso à informação sobre a diversidade brasileira, garantindo condições adequadas para a formação nas escolas, inclusive nas periferias e nas áreas rurais, para que todo mundo tenha realmente acesso a essas informações e possa ter todo esse conhecimento como uma base mais consolidada na sua formação. Um outro objetivo, ele também diz respeito às ações educativas de combate ao racismo e às discriminações, porque a gente parte de um entendimento teórico e passa agora para uma questão mais prática, como que a gente vai atuar nisso. E nesse sentido, esse princípio encaminha para a integração das experiências de vida das pessoas, dos estudantes, com a vida no ensino. Então, aproximar a realidade que está posta para esse estudante fora da sala de aula com o que ele está estudando dentro da escola. Apresentar também, encaminhar para uma análise crítica das representações das minorias. E aí a gente vê por que e se discutir, né, a velha questão, assim, de que temos uma maioria preta e parda neste país e uma representação minoritária nos espaços de poder, nos espaços de comando, nos acessos às melhores universidades, nos acessos aos melhores cargos. Então, analisar essa situação, pensar criticamente sobre ela e ver como que se pode ir mudando essa situação. Promover sempre as relações étnico-raciais de uma maneira positiva. De novo, não partindo do princípio de agora vamos afastar um entendimento e vamos trazer o outro, mas de como que a gente pode promover essa situação de maneira que as duas visões possam coabitar de maneira harmoniosa esse ensinamento na escola. Esse princípio também busca um encaminhamento para valorizar a cultura afro-brasileira, a cultura quilombola e a cultura indígena. Não como objetos de estudo de questões exóticas, mas como parte integrante, efetivamente, da construção da cultura brasileira. E incluir também a educação patrimonial em relação aos objetos desses estudos, desses equipamentos que vão construir, então, essa cultura afro-brasileira. Também se busca encaminhar para o reconhecimento das contribuições de todos os grupos na formação do país. Então, entender, valorizar e trazer sempre à tona que todos os grupos contribuíram de alguma maneira para a construção, e todos esses devem ser valorizados, e não um valorizado como um grupo que é o mais certo, e os outros como simplesmente questões culturais, exóticas, que são olhadas assim quase que como objetos de pesquisa, mas como aquele objeto de pesquisa que a gente está olhando para trazer um elemento alegórico, e não um elemento efetivo de construção dessa sociedade. E, por último, também, dentro desse princípio das ações educativas, encaminhar a participação do movimento negro e da comunidade das escolas nos projetos pedagógicos voltados à diversidade. Quando a gente traz esses elementos para contribuir com a formação e a construção dos documentos e dos projetos pedagógicos que estão sendo construídos dentro da escola, a gente também traz um incremento de valorização dessas etnias na construção não só dos projetos da escola, como da sociedade futuramente. A partir desses princípios, temos, então,
determinações que vão encaminhar as ações futuras. E aí, dentro dessas determinações, a gente tem 2 ramos que podem ser, que a gente pode organizar todas as estruturas. Um caminho diz respeito à identidade, né? Então, em relação à identidade, o ensino da história e da cultura afro-brasileira, africana, ele deve valorizar a identidade, a cultura e as contribuições desse povo, sempre procurando articular o passado com a contemporaneidade, promovendo diálogo entre os grupos, abordando as civilizações africanas, quilombolas e todas as questões de ancestralidade, desde a África até o Brasil. Está passando? Oi? Essa parte vai ter cortado, porque eu um avião aqui, agora eu acho que pegou todo o som, né? Eu não ouvi teu som, mas eu estou ouvindo ele aqui fora. Ah, eu achei que tivesse ido no vídeo, daí eu vou recomeçar só esse slide, tá? Tá. Bom, então, a partir desses princípios que vão organizar as ações, a gente passa para o segundo passo, que são as determinações. Como que essas determinações vão encaminhar as ações que vão ser colocadas na prática, nos sistemas de ensino. E aí a gente pode agrupar essas determinações em 2 caminhos. Um deles diz respeito à identidade, e aí, nesse sentido, a gente vê que o ensino da história e da cultura, ele deve valorizar a identidade, as culturas e as contribuições do povo negro na constituição da sociedade brasileira, articulando as informações do passado, do presente e aquilo que pode ser encaminhado para o futuro. Nessa ideia da identidade, se busca também promover o diálogo entre os diferentes grupos étnicos que vão estar envolvidos, abordando tanto as civilizações africanas quanto os quilombos, buscando as questões relativas à ancestralidade, trazendo para o nosso dia a dia contemporâneo essas questões e como que elas vão interferir no nosso dia a dia, discutindo as questões diaspóricas e as manifestações culturais que vieram desde a África, foram incorporadas à sociedade brasileira, e nessa incorporação, elas trouxeram para a nossa prática, né, manifestações que estão adaptadas, estão hoje em dia atualizadas na forma como elas são expressas, mas não perderam as suas questões relativas à ancestralidade. Um segundo passo em relação às determinações diz respeito às questões relacionadas com a atitude. E aí, nesse sentido, as práticas pedagógicas e os projetos escolares, eles têm que integrar essas temáticas ao cotidiano da escola. Não como uma questão, assim, solta dentro do planejamento, mas realmente integradas, trazendo um trabalho sistemático de relevância em relação às datas que são significativas da luta antirracista, né, destacando, sim, o 13 de maio, mas destacando o 13 de maio como Dia Nacional de Luta contra o Racismo, tratando do dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra, e o dia 21 de março como o Dia de Eliminação da Discriminação Racial. Essas são 3 datas que são datas importantes, significativas, e que devem ser destacadas ao longo do ano, né. Destacar também as personalidades africanas e afro-brasileiras, que têm personalidades relevantes nas diversas áreas em que elas vão ter o seu foco de atuação. Não apenas questões relativas a grandes personalidades que têm um talento em relação a uma expressão artística, uma expressão esportiva, mas nas diferentes áreas do conhecimento, conforme elas forem se destacando e conforme forem sendo construídas essas personalidades, né? Também se busca, a partir da atitude, incentivar a convivência respeitosa e a participação da comunidade nas questões e nas manifestações escolares, tá? De forma que se fortalece essa educação comprometida com a diversidade e com a justiça. Quando a gente traz a comunidade e aproxima isso, todo esse conhecimento que está sendo desenvolvido na escola, ele passa a ter relevância e passa a ter também um significado expressivo na própria constituição dessa sociedade. Tendo por base essas determinações, não é, a gente segue, né, e dentro das diretrizes curriculares, tem que se destacar as providências que são próprias dos estabelecimentos de ensino, que no caso aqui são os objetos que mais nos
que mais nos dizem respeito, né? O espaço efetivo onde a gente vai estar atuando. E aí, providências próprias deste estabelecimento de ensino, elas também podem ser colocadas e organizadas a partir de alguns eixos, né? O primeiro eixo diz respeito à memória. Então, é importante que os estabelecimentos de ensino se ocupem de registrar a história não contada da população negra em quilombos, comunidades e territórios urbanos e rurais. Isso porque essa história não contada, ela se passa muito em função da oralidade, né? A história da população negra e também a história da população indígena, ela depende basicamente da oralidade. E se perde essa questão da oralidade, esse conhecimento todo pode se perder ao longo do tempo. Então, é importante que haja o registro disso para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações, né? Faz parte também de uma ação que seja própria do estabelecimento de ensino as questões de apoio. Então, é próprio do estabelecimento de ensino oferecer suporte sistemático e contínuo para os professores na elaboração dos seus planos, projetos e dos métodos de ensino voltados para essas questões das relações étnico-raciais. Isso passa por material escolar que seja adequado ou necessário para os projetos que o professor vai desenvolver, material bibliográfico, espaço de uso desses materiais, de produção desses projetos no seu planejamento, né, no seu fazer pedagógico. Também entra nas questões relativas aos estabelecimentos, né, o mapeamento que passa por identificar e divulgar as experiências pedagógicas, né, levantar dúvidas dos docentes para orientar soluções sobre essa temática. Então, mapear aquilo que o professor está trazendo de dentro da sala de aula para que se possa, tendo esse mapeamento da escola, organizar e estruturar mais o próprio planejamento daquela instituição de ensino. Uma coisa bem importante, bem relevante, que é próprio do estabelecimento de ensino também, é a questão da normatização. É próprio do estabelecimento de ensino, é necessário, é relevante que aconteça a inclusão de objetivos e procedimentos antirracistas nos documentos institucionais. A gente precisa ter incluído os objetivos e os projetos antirracistas e de GERER nos documentos da escola, de tal forma que essa inclusão, né, garanta o reconhecimento e a valorização dessas culturas afro-brasileira, africana e indígena, não por vontade de um ou outro professor, ou pelo bom senso de uma equipe diretiva que naquele momento entende que aquilo é importante. É relevante a gente lembrar que existe já uma legislação, né, que suporta tudo isso, e que então eu preciso ter já colocado no planejamento, no PPP, nos planos de trabalho, de estudo, de modo que todos se comprometam e sejam encaminhados para a execução dessa prática no seu dia a dia, né? Também faz parte das ações do estabelecimento de ensino pegar o leque da convivência, né? Então, é necessário se prever ações que os conselhos escolares vão ter para lidar com as situações de racismo, oferecendo apoio às vítimas, orientação aos agressores, mas não deixar passar as situações em que aconteçam, então, estabelecer ações estruturadas de como lidar com essas situações, não simplesmente deixar passar, né? Vamos conversar depois, esperar que se acalmem, torcer para que não briguem. Não, existe uma necessidade de que os conselhos escolares tenham suporte organizado para que promova essa convivência de uma maneira mais organizada e, em havendo algum tipo de situação que deva ser coibida, que se tenha também um caminho estruturado para fazer, então, essa reparação, essa organização do que aconteceu depois. E outra questão bem importante é a questão da representatividade, que também está além do dia a dia da sala de aula e requer uma ação mais própria do estabelecimento como um todo. Nesse sentido, faz parte das atribuições do estabelecimento, digamos assim, assegurar a presença dos personagens negros e outros grupos étnicos nos materiais visuais, nos materiais educativos, nas festividades que vão ser promovidas, nos diversos momentos em que a representação da escola vai estar à vista de todos, deve-se cuidar, isso tem que ser observado,
que tenha essa representação de todos os grupos étnicos apresentados na escola, que estejam na escola. Não se pode ter uma escola que tenha uma maioria de pessoas pretas ou pardas, ou que tenha tem alunos de inclusão, tem alunos com diferentes tipos de deficiência física, e aí na hora de fazer uma foto que é para representar a escola, eu tenho lá na foto da escola só 2 ou 3 aluninhos arrumadinhos e tudo mais. Né? Então a gente tem que olhar para isso, ter essa intencionalidade de buscar sempre a representação, para que todos os alunos, ao olharem esse material, essa representação da escola, se sintam pertencentes e incluídos naquela representação, e não como objetos, pessoas assim que estão à parte daquele momento que foi feito aquela representação. Né? Bom, a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira, indígena e ERER, ela não é mais uma questão de opção, de votação ou de decisão individual. Ela, como o nome diz, já é uma obrigatoriedade. Nesse sentido, a gente tem que procurar organizar sempre como que vai se dar essa obrigatoriedade no dia a dia, no cotidiano. Né? E aí a gente tem um primeiro ponto a ser observado, que é a questão da flexibilidade. Né? As diretrizes curriculares nacionais para a ERER, elas vão orientar caminhos, oferecem critérios para implementar, avaliar e ajustar as ações sem impor uma uniformidade, ou seja, tem um caminho a ser seguido, mas como se vai seguir este caminho é uma prerrogativa dos sistemas de ensino e dos estabelecimentos de ensino, mas não pode se deixar de seguir este caminho. São necessários ajustes. E quem vai fazer esses ajustes? Os gestores, subsidiados pelos conselhos de educação, devem promover, então, essa adaptação das diretrizes aos sistemas locais, se for o caso de uma organização do sistema de ensino, ou à sua unidade de ensino, seu estabelecimento, se o sistema de ensino já estiver organizado nesse sentido. Né? Valorizando sempre a participação histórica desses grupos todos, tem que ter envolvido também a formação docente, a pesquisa para se identificar as necessidades daquela comunidade e o envolvimento da comunidade escolar como um todo. E em relação à implementação, os órgãos executores, eles devem definir estratégias que garantam esse cumprimento da LDB, assegurando sempre questões legais que já estão lá postas, que partem do respeito à dignidade da pessoa humana, né, a promoção do bem de todos sem preconceito, fundamental, a prevalência dos direitos humanos, o repúdio ao racismo, de modo que esses 4 preceitos legais, eles devem orientar as práticas educativas comprometidas com a igualdade étnico-racial. Isso é de fundamental importância. Bom, Evi, muito obrigado, né, pela tua partilha. E, assim, algumas coisas que tu trouxe aqui, né, sobre a sinalização ali da escola, a necessidade da escola em registrar nos seus documentos, né, no vídeo anterior, então, conversando com a professora Viviane, lá da Unicinos, a gente falou exatamente disso, né, da necessidade de olhar lá no PPP, agora as escolas entregaram no mês passado o PPP, a Secretaria de Educação sinalizou algumas temáticas, como iniciação científica, a ERER, né, e daí? Tu chegou a colocar, porque, como a gente trabalhou no outro vídeo, as escolas fazem escolhas, né? Será que dessa vez, mais uma vez, tu fez a escolha de colocar tal tema, mas a ERER ficou de fora nos seus documentos, né, no teu regimento, principalmente ali na parte pedagógica, no teu PPP, né? Então, essa necessidade de fazer essa análise, né? A Evelise, que é professora da Escola de Pontora, os planos de trabalho têm, né, habilidade referente ao AERER, né? Então, isso é da escolha do gestor, né? De fazer esse apontamento, essa relevância, né? E fazer isso sair do papel, né? E quando a gente coloca lá, né, nesse documento da escola, a gente está tirando das diretrizes curriculares, das normativas, das leis, né, federais e colocando lá no chão da escola, né? Também ali a Eve falou sobre a questão de não só trazer personalidades negras, essas de destaque nacional, por exemplo, e daí me lembrou do livro, da coleção que a Unilassalle fez com 4 mães de santo aqui da cidade, né, narrando a sua importância local ali, né, um deles até é um terreiro que é um patrimônio, né, tombado, então que a gente acaba não
pensando, Patrimônio Tombado vai ser um museu em Porto Alegre, né? Não algo aqui próximo de nós, né? E acho que essas diretrizes que tu trouxe, grande parte ali do que tu trouxe tem um objetivo que é a humanização do não branco. Então, tu traz ali em vários momentos do indígena, do negro, né? Mas o processo que está sendo feito é a humanização, né? Enxergá-los como sujeitos, como indivíduos, né? E não como uma coisa só, uma coisa genérica, né? E uma coisa distante do que é ser humano, né? Obrigadão, Evelise, né? Sempre com uma fala potente, humana, empática, sensível, né? Obrigadão por essa partilha. A Evelise trabalha, né, na unidade do cuidado, da gestão do cuidado, né? Nosso programa Tempo de Cuidar, e ela atua exatamente nas questões raciais, né? Então, às vezes um trabalho com uma turma que teve um caso de injúria racial, ou aquele perfil numa escola, enfim. E aqui eu trago para vocês, isso está no material que foi enviado para as equipes, elaborado pelo Tempo de Cuidar, que é um manual, são vários manuais, esse aqui é o parte 2, e tem na página 20 desse manual, Prevenção da Violência Escolar, Manual de Informações e Fluxos de Atendimento. Isso aqui é um manual só de fluxos, acontece tal coisa, onde tu vai. Então acaba trazendo aqui homofobia, racismo, injúria racial, né, de funcionário da escola contra a criança, professor, né, alguém da escola contra a criança. Né. Acione imediatamente o representante da SME, no caso aqui, né, vai falar com a equipe vai então, o gestor vai entrar em contato com a SME, contate o responsável do estudante envolvido e solicite sua presença imediatamente na escola. Oriente a família a fazer um boletim de ocorrência, né? Essa orientação é o seguinte: tu diz, você tem direito a fazer um boletim de ocorrência caso se sentir aí à vontade, né? Registro em ata de toda a conversa, né? O que vocês fizeram, importante isso, assim, a gente descobriu tal situação, a gente conversou tal com as partes, com o agressor e com a vítima, né? E anota. E tudo isso em ata, né? A conversa com um, a conversa com outro, a conversa com a família, apontando o que a escola fez, né? Depois ali, importante também que vocês coloquem as falas da família, as falas do estudante, do professor, sem interpretar de tal forma, não, coloque de forma crua, né? O que a família, o que aquele profissional, o que aquele estudante, aquela criança está falando. Aqui também tem, se for um caso de homofobia, racismo, injúria, de estudante para profissional, acionar a SME, contratar responsável, né, deixar claro para o responsável de que se trata de um crime, né, se é menor de idade, então ele não comete crime, ele está reproduzindo o crime, mas a família tem que estar ciente que esse profissional que sofreu essa violência, ele pode acionar, né? Ele pode acionar aí a justiça, né? Preencher também ali o SISPREV, também nas duas, né, em todas as situações, e por fim ali, né, quando entre estudantes e eles são menores de idade, né? Por que essa questão dos menores de idade, né? Porque o menor, ele não é criminoso, ele não cometeu um crime, né? Ele estaria ali reproduzindo a sociedade que ele está em volta, a sua situação. A gente sabe, a Grazi, que foi a idealizadora do Tempo de Cuidar, ela é especialista na questão de violência escolar, ela sempre dizia, né? Geralmente quem comete algum tipo de violência também é vítima, né? Ela dava um exemplo de um estudante que cometeu lá injúria racial. Quando ela chegou lá, ele era vítima de gordofobia, né? Então, essas violências são reproduzidas, né? Então, entre estudantes, acionar imediatamente a guarda municipal, acionar imediatamente o representante da SME, né? No caso, se for de injúria racial, pode ser a Evelise, pode ser eu, lá da escola de formação também, né? Se a Mariá também estiver disponível, né? Mas eu acho que seria essa a sequência, né? A Evelise, se a Evelise não estiver, pode ser eu, e depois, se eu não estiver, pode ser a Mariá, né? Que nós fazemos parte da comissão, né? Então a gente está mais por dentro das questões da ERE, né? A gente pode dar uma assessoria para a escola.
Contate os responsáveis dos estudantes envolvidos, solicite a presença imediata, né? Converse com as famílias separadamente. Isso aqui parece uma coisa simples, mas não é, né? Então, esse ano mesmo, eu fiquei sabendo de uma situação de uma família que chegou numa escola para conversar ali, né? Não gostou da atitude da professora, e ela disse que ia agredir a professora, que onde já se viu falar assim com o filho dela, e era um mal-entendido. Só que a equipe, vendo aquilo ali, chamou a professora e botou as duas frente a frente, né? Então, essas situações não podem, né? Nem o agressor com a vítima, né? E aqui, gente, por mais que os menores de idade, né, legalmente não cometam crimes, o que está ali em volta é uma coisa criminosa, né? Então a gente não pode pedir que peça desculpas, aperta a mão, dá um abraço. A gente tem que lidar conforme a gravidade. Isso é algo muito grave, né? Então a gente conversa separadamente, a gente lembra que o agressor também é nosso estudante, também tem que ser acolhido, também tem que ter ali um processo de pedagógico, né, de orientação psicológica, até aí procura-se, né, as instâncias seguintes, né, passa aí para o tempo de cuidar também, que pode dar uma orientação, orientar a família da vítima, que ela tem o direito de fazer um boletim de ocorrência, né, e orientar a família do agressor de que a outra família pode fazer um boletim de ocorrência, registro de tudo também, nos mínimos detalhes, né, em ata. Eu vou deixar, então, aqui o link aqui desse fluxo para quem quiser depois dar uma olhada. Mas a minha parte para finalizar essa formação é a resolução 8 de 2009. Essa resolução é que orienta o projeto ERER, então não tem nada assim de tão novo aqui para trazer, porque ele já está lá no projeto ERER. Mas então, assim, bem rapidamente, pessoal. Aqui é uma foto dos membros da comissão da ERER, quando ela foi idealizada, né? Éramos, então, em 7 pessoas, né? Éramos em 8. E logo na primeira reunião, um já caiu fora por conta das demandas ali que estavam, os atravessamentos, não iria conseguir acompanhar. Uma se exonerou, pegou em outra rede, e daí a gente vai vendo, assim, que tem os movimentos, né? E esses movimentos, uma foi para tal e outro. Então, hoje nós temos aqui eu, a Mariana, que está ali ao meu lado, a Fernanda e a Maria, que são as duas que estão aqui uma do lado da outra. Fernanda Brabo, do lado da João Paulo I, e a Maria da SME. E a Evelise também. A Evelise, bem no centro ali, né? Que está ali, que eu acabei de citá-la. A Ellen já saiu também dessa comissão. E então ela é uma comissão que vai ser atualizada aí, né, em breve. Então, pessoal, o primeiro artigo, ele traz as normativas, né? Ele traz, assim, da onde que essa resolução está, né? O que ela está instituindo? Ela está instituindo as leis ali das diretrizes curriculares, que são baseadas nas duas leis federais, né? A 10.639, da cultura e história afro brasileira e africana, e a 11.645, cultura e história indígena, né? Então, ela está instituindo isso, né? Ela vem, como eles falam, ela vem para complementar essas diretrizes, né? No artigo 2º, ela traz aqui, então, que os projetos políticos pedagógicos, os PPPs, têm de contemplar as questões étnico-raciais, né? Então, isso aqui é algo que vocês aí precisam ver se os documentos da escola estão contemplando as diretrizes nacionais, né? O que tem das diretrizes nacionais voltadas para a questão racial? Tem uma parte, que foi essa que a Eve e a Grazi falaram, que é as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, então as DCNs da ERER, mas tem mais duas partes que eu vou deixar aqui, que são as diretrizes curriculares nacionais para a educação quilombola e as diretrizes curriculares nacionais para a educação indígena, né? Então, vou deixar como uma indicação de leitura, né, para vocês. Depois, a gente tem aqui uma orientação quanto aos conteúdos, os temas, os assuntos, né? Eles orientam que seja trabalhado de forma interdisciplinar, até vem assim a arte, a história, a língua portuguesa, são as disciplinas ali, são os componentes curriculares, referências, mas é porque foi uma primeira, eu enxergo assim, né?
que quando foi criada a legislação, eles enxergaram que esses componentes poderiam abrir as portas para a ERER. Mas hoje em dia a gente não fala mais isso, né? Há muitos anos a gente não fala mais isso, são todos os componentes, né? Então, os valores a serem estabelecidos pelas instituições de ensino também podem estar incluídos aí nessas documentações. Então, por exemplo, às vezes tem uma escola que está bem engajada, está bem empenhada em fazer algo muito além, né, do que a gente vê na maioria das escolas. Por exemplo, tem escolas que sabem que naquela comunidade tem muitos seguidores da Umbanda, do Candomblé, da nação, da Quimbanda, ou seja, de religiões de matriz africana, né? Afro-brasileiras, na verdade. E o que acontece? Mas e aí, como é que a gente vai? Na documentação da escola, vocês podem colocar tudo isso, temáticas que são importantes, né? Projetos, né? Tem no PVP, tem no final dele que fala sobre projetos, dá para vocês, assim, narrarem na parte ali da história da comunidade, né? Do perfil da comunidade, dá para vocês narrarem, olha, aqui a gente percebe que tem muitas casas de matriz afro-brasileira, africana, vocês podem fazer ali pelo censo escolar, ou às vezes pelo Forms, com a religião, a pessoa acaba colocando a tantos por cento, de tantos que responderam, tantos por cento são espíritas, são testemunhas de Jeová, são católicos, são umbandistas, então daí isso também vai reforçando, olha, a gente não pode ter uma escola só cristã, né? Escola pública laica, né? A gente sabe disso, mas na prática ela acaba sendo uma escola cristã. Por quê? Porque a gente tem aqui essa diversidade. Então narrem isso para que quando uma família for chegar na escola, tá aqui, ó. A gente fez uma pesquisa, a gente tem esses dados, e assim vai indo. Outra questão que eles trazem, então, é que não é para trabalhar somente, né, racismo, a pobreza, né? Tem que trabalhar, tem que ser problematizado, mas também tem que trabalhar a produção, né, o resgate ali das contribuições, né, mostrar que, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, os alemães e italianos chegaram, mas já existiam os açorianos, já existiam os indígenas, já tinham aqui os africanos, né, então, e esse povo estava trabalhando, e muito aqui, né. Depois, na educação infantil, orienta-se que essas temáticas sejam trabalhadas pela ludicidade, né, pela literatura infantil, tá, por jogos, por brinquedos, né, e tudo relacionado ali, né, de acordo com a faixa etária. Outra questão importante eles acabam trazendo é que para colocar essas diretrizes em prática será necessário, então, qualificar os educadores, que é um processo que a gente já está fazendo aqui na Secretaria Municipal de Educação. Eu até botei essas duas juntas, ó. Estabelecer canais de comunicação, integração com grupos, né? A gente teve esse ano a Umespa com o projeto Identidade, que foi nas escolas, fazer a formação, foi em quase 15 escolas. A gente teve agora o Entreverbo, né, que estava bem apertado, eles vieram bem agora nos últimos dias, fazendo oficina de slam, de poesia, de expressão corporal, né. Quem quiser também pode entrar em contato comigo, eu posso tentar ver com o Entreverbo se eles conseguem, porque eu acho que o mês é só no ano que vem, 2026. Interagir com organismos governamentais, a gente teve vários grupos de pesquisa, então com a Unicinos, com o Colégio de Aplicação, com a URGS, né? Então isso a gente também faz. Outra questão aqui, o projeto de capacitação dos professores, né, ele tem que estar escrito na documentação da escola, como vocês vão capacitar, né, esses professores para essa demanda. Aquisição de livros, a gente tem uma Serverer, que a gente já está aí com mais 2 processos que a gente está esperando que dê certo, né, para mais aquisição de livros, tanto livros consumíveis para o ensino fundamental, quanto livros aí que podem ser utilizados nas aulas de PLL, né, Projeto Livre Leitura, e na educação infantil. Estamos aí, né, na intencionalidade, lançamos, né, e estamos aí próximos de lançar essa licitação, essa solicitação, mas, de qualquer forma, se não der, a gente vai continuar nesse processo para aquisição de mais materiais. Condições objetivas de tempo e recurso, né? Então, os gestores precisam oferecer, assim,
condições para isso, né, para que isso seja desenvolvido, e eu acho que aqui a Secretaria de Educação, informando lá em fevereiro o projeto ERE, dizendo, olha, vocês têm que fazer atividades ao longo do ano letivo para lá em dezembro entregar. Né? Isso é dar condições de se qualificar. Eu já disse várias vezes, né, pessoal, que, vou pegar um caso de estudantes dos anos finais, se cada professor, no ano, agora está terminando o ano, digamos que em 2026, se cada professor fizer uma atividade, os estudantes dos anos finais vão terminar com 9 momentos da ERE. Um em inglês, um em português, um em ciências, um em geografia, então 9 momentos. Então, olha a diferença de nenhum momento para 9 momentos, né? E daí, aquilo no próximo ano, eles vão olhar, isso deu certo, vou continuar, isso aqui deu certo, eu vou continuar, mas eu vou fazer mais uma coisa, desse 9 já vai para 12, depois já vai para 17, e quando vê, tua escola está respirando ERE, né? De forma natural, sem precisar parar, que algumas escolas falam isso, né? Parar o conteúdo, parar a educação para fazer ERE. Providenciar o arquivamento, isso a resolução acaba citando para nós, né, que é aquilo que eu falei no outro vídeo, né, o projeto ERE, que solicita que vocês organizem ali os registros e nos encaminhem, já é uma forma de atender a essa solicitação, né. E o arquivamento, o pessoal não está dizendo aqui que tem que ser impresso, né, ou seja, o arquivamento vocês vão ver aí qual é a melhor forma, se é num drive, se é numa pasta no computador, se é por um filme que vai ser um videozinho com animações, com registro de fotos que vai ser postado, enfim. Mas tem que ser enviado para nós ali, né, em dezembro. E os estabelecimentos eles que oferecem educação básica, né, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, que não é o nosso caso, eles precisam ali fazer, durante o requerimento de matrícula, a identificação do pertencimento étnico-racial. Então, eles precisam ver ali uma forma de registrar. Às vezes é no censo, às vezes é na matrícula. Eu acho até que o Educar, o processo de matrícula, já pergunta qual é a cor, né, cor e raça, e lembrando que daí pode ser um negro retinto, né, um negro de pele bem escura, se ele falar que ele é branco, né, essa família, realmente é a família que acaba dizendo, né, é o que eles estão ali se autodeclarando, né. Achei aqui o grande Oliveira Silveira, né, acho que é alguém que a gente precisa deixar mais dentro da sala de aula, né, então vale muito a pena pesquisar sobre ele, né, mas ele não como objeto, mas como um sujeito que fez muitas coisas, né, e estudar essa produção. Então, pessoal, eu agradeço muito a dedicação de vocês, que já estão aí concluindo o terceiro módulo, né. Fica aqui, então, um vídeo, eu vou deixar os materiais ali que eu disse que eu vou disponibilizar para vocês lerem ali nas diretrizes. Tem aqui o QR Code, você pode apontar o celular para esse QR Code, ou quem quiser pode ser pelo link, né. Vou soletrar, pessoal, caso tenha alguém que esteja ouvindo e tenha uma questão visual, então, para facilitar. bit.ly/CANOASMODULO3. bit.ly/CANOASMODULO3, né? É bit.ly/Canoas módulo 3 sem acento. Então, até o próximo, que vai ser o último vídeo, que vai falar da PNEC, que é a política que está aí acompanhando de perto a educação brasileira com relação à ERE. Até lá, pessoal.